Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tudo esteja bem por aí. E essa semana vamos começar falando sobre o conto popular. Vamos explicar da página 138 à página 144. Então, o que nós vamos ver nessa unidade, que é a sétima unidade do livro? Nós vamos ver sobre ler e interpretar um conto popular, identificar partes e elementos de um conto, recontar a história, estudar a diferença entre a língua falada e a língua escrita, estudar o verbo com o marcador de tempo presente, passado e futuro, usar terminações em an e ão nos verbos. O que as pessoas na cena estão fazendo? Elas parecem estar se divertindo? Então, o que as pessoas na cena parecem estar fazendo aí? Quando eu olho, o que eu vejo? Né? Tem um senhorzinho ali falando, né? E o pessoal prestando atenção no que ele está falando. Não é verdade? Você gosta de se reunir com os colegas para contar e ouvir histórias? Então o que eles estão fazendo? Eles estão contando uma história, né? O senhorzinho ele está contando uma história. E você gosta de se reunir com as pessoas para contar histórias? Ouvir história dos amigos, contar histórias? Para iniciar, você já ouviu alguma história antiga, mas muito conhecida? Qual? Há histórias que são chamadas de contos populares e são transmitidas de geração em geração. Você vai ler um conto popular sobre um sapo esperto. Por que será que esse sapo é esperto? Né? E a gente vai ler aqui, eu vou ler com vocês e vocês acompanham a leitura. O sapo com medo de água. O sapo é esperto. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não furam meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bota no fogo, me bota no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para o lago, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tchan, bum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio para cima da água gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é sapo com medo de água. Essa história quem contou foi o Luiz Câmara Cascudo, que nasceu em 1898, em Natal, no Rio Grande do Norte, e veio a falecer em 1986, nessa mesma cidade. É considerado um dos mais respeitados pesquisadores do folclore do Brasil. Ao longo de sua trajetória, recolheu e registrou muitas histórias e cantigas da cultura popular brasileira, transmitidas oralmente. Então agora vamos para É bem simples, pessoal, interpretação de texto. Nós lemos o texto e agora nós vamos interpretá-lo. Não tem segredo. A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? Por que o sapo foi esperto? Na 2, você vai reler a história e pintar o texto de amarelo para aquilo que é fala do menino e de verde para aquilo que é fala do sapo. Então você vai olhar o texto e vai ver o que é fala dos meninos. Você vai pintar de amarelo. O que é fala do sapo, você vai pintar de verde. Tranquilo. Os trechos que não foram pintados pertencem à fala do narrador. É quem conta a história. Pinte os quadrinhos das frases abaixo que pertencem ao narrador. Então aqui tem vários quadrinhos. Você vai pintar esses quadrinhos que pertencem à fala do narrador. 5. Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Escreva. Qual é a frase, qual é a palavra ali, a frasezinha, que vai dizer que a história aconteceu num tempo que não é determinado, que eu não consigo dizer quando aconteceu. Eu não sei se foi ontem, se foi há muito tempo, se foi há milhares e milhares de anos. Que frase é essa? A gente já viu essa frase em outros lugares. Algo parecido com ela. O que o homem fez com o sapo?
O homem que pegou o sapo, o que ele fez com ele? 7. Releia a frase. Os meninos judiaram dele muito tempo, e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Então, no lugar de judiaram, o que eu posso utilizar ali para escrever o que eles fizeram com o sapo? Hein? Só pensar, eles trataram bem o sapo? Não, né? Eles trataram mal o sapo. Então, depois o que eles fizeram com o sapo ali? Que pode entrar no lugar de judiaram. E se fartaram. O que pode entrar no lugar de se fartar? Se fartar é parecido com estar satisfeito, né? O que pode ser? 8. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Então você vai ver o espinho, né? As pedras, o fogo e a água. Qual foi o argumento que o sapo usou para os meninos não matarem ele? 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais o prejudicasse, o animal. O que você acha dessa atitude? Escreva no caderno daí. Tá? Pensa aí o que você acha dessa atitude dos meninos de querer maltratar o sapo e escreva no caderno. 10. Copie uma frase do texto que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos. Então você vai procurar no texto uma frase que mostra que o sapo estava fingindo para eles. 11. Releia o final da história e conversem sobre ela. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é sapo com medo de água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Então, você vai pensar em uma frase que poderia substituir essa: é o sapo com medo de água. E colocar. Então, essa frase está dizendo o quê? O sapo, ele não tem medo de água, ele gosta de água, né? Mas ele fez isso para enganar. Então, que frase nós podemos usar para que tenha o mesmo sentido, o mesmo significado, que seja algo parecido? 12. Esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada, isso é, linguagem do dia a dia, mais informal. Copie do texto um exemplo de palavras formadas pela junção de dois sons em um só. Palavras que imitam um som, né, onomatopeias. E repetição, né, quando a palavra se repete. Depois disso, vocês vão preencher esse quadro com essas palavrinhas que estão aqui em cima. Então, as narrativas do acontecimento imaginados, transmitidas, taranã, de geração a geração. Elas são transmitidas de que forma? Você vai achar a palavra aqui e colocar aqui, no retângulo maior. Em cada quadradinho, você vai achar a palavra que melhor combina. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da atividade. Façam ela bonitinho e até a próxima semana.